Hoje o programa Máxima está no Teatro Municipal de Americana, palco de grandes espetáculos históricos, inclusive, onde a gente veio acompanhar o lançamento do documentário Tigre de Americana, Uma Paixão Centenária. Solta o play! Tigre, 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 tigre. Você chegou e nos conquistou, de alegria nos inundou. Rio Branco, força interior, sua grandeza de se espalhar. Tem tradição, tem história, enfim, no seu passado já demonstrou. Hoje é festa em Campos Mil, futuro alegre aos... Nessa noite muito especial, aqui ao meu lado, a Luciana, que é da Três Marias, grande responsável pela produção desse documentário. Com muita expectativa, todo mundo esperou ao longo desse 1 ano de produção. Lu, como que funciona para uma pessoa produzir um documentário, para a gente poder entender um pouquinho como que isso começou a acontecer? Nesse caso, a gente iniciou de uma pesquisa que o Cláudio Gioria já vinha fazendo há mais de 15 anos, né? Então, a gente partiu dessa pesquisa, elaboramos um projeto para a lei de incentivo, no caso foi o PROAC, que é a utilização do ICMS, né, para investimento. Aí a gente teve o supermercado São Vicente, que acreditou na gente e investiu, e a partir daí a gente começou a trabalhar, levantar os dados, os entrevistados. Foram mais de 30 entrevistados, mais de 30 horas. Depois a gente encontrou um acervo riquíssimo da TV Americana, TV Todo Dia, mais 50 horas de pesquisa, de trabalho, até chegar no que vocês vão ver hoje. A expectativa é enorme. Eu imagino, né? Realmente o coração fica até acelerado. Lu, em relação à importância do Rio Branco para a cidade de Americana, a gente até trocou uma ideia antes de começar a gravar, que o Rio Branco sempre esteve presente na vida das pessoas, independente também da parte esportiva, né? Por que é tão importante a gente, de repente, documentar isso para o futuro? A gente sempre que conversa com alguém, qualquer pessoa na cidade, todo mundo teve alguma relação com o Rio Branco em algum momento, né? Na parte social, as domingueiras eram muito fortes, e lá no início também, todos os eventos sociais, e aí depois passaram a ser esportivos também. Então, tudo isso a gente descobriu com essa pesquisa, a gente já sentia isso. O trabalho de levantamento histórico, de preservação de memória, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e a gente acha muito relevante, porque não tem, né? Então a gente gostaria que as pessoas prestassem mais atenção na história, né? Certo. E para quem não puder vir aqui hoje, né, assistir a estreia desse documentário tão aguardado e quiser assistir, como que vai funcionar daqui para frente? Bom, a partir da exibição de hoje, a gente vai produzir um DVD. Muitas das histórias que não couberam no filme, né, porque era para ser meia hora e agora acabou sendo 1h30, mas aí a gente preparou alguns extras e vamos ter o DVD e disponibilizar para as pessoas que quiserem depois, né? Tá certo, então, Lu, obrigada, parabéns para você, parabéns para as Três Marias, realmente um documentário que vai fazer aí parte da história da cidade de Americana. Obrigada. Eu é que agradeço, espero que gostem. Coragem, domínio, evitação, onde estiver, lá estarei, torcendo com devoção. Rio Branco, Rio Branco. Aqui ao meu lado, o Rogério, que faz parte da torcida do Rio Branco, faz parte também da diretoria, está com uma grande expectativa para conhecer um pouco desse documentário. Ele que conhece muito bem a história do Rio Branco. Rogério é americanense, sempre fez parte da torcida do Tigre. Rogério, quando você ficou sabendo que finalmente a história do Rio Branco seria documentada, qual foi a sua sensação? Nossa, foi logo no começo, né, que eu fiquei sabendo das gravações e a expectativa era enorme. E eu aguardando ansiosamente e até que enfim saiu, né? Então estou aqui ansioso para assistir e super empolgado para ver o resultado, né? Rogério, eu sei que você realmente é muito empolgado com o Rio Branco, eu te acompanho nas redes sociais e vejo a paixão que você, assim como vários outros torcedores, têm pelo Rio Branco. O que você acha que não pode faltar nesse documentário que relata muito bem a história do clube?
Eu acho assim, a tradição que o Branco teve sempre de estar entre os grandes, de nunca deixar o seu torcedor triste, sempre empolgado. É o que tem que resgatar isso hoje. Eu creio que quem não está acompanhando mais, devido ao atual momento do time, vai se empolgar e voltar ao estádio a partir desse filme. E aqui uma lenda na história do Rio Branco Futebol Clube, o Zé Pulga, que desde 1960 e alguma coisa é envolvido com o Rio Branco, já descobriu muitos talentos. Zé Pulga, conta pra gente como começou a sua relação com o Rio Branco. Bem, a minha relação começou lá no Vitória Escuro em 1969. Nós tínhamos um campeonato americano que chamava Topo Didio, no qual o Geraldo Pinhaneri, na época, J. Júnior, é uma turminha, Paulo César. Na época, eles fizeram um campeonato dentro de leite que chamava Topo Didio. E aí, lá no bairro São Domingos, onde eu morava, eu montei uma equipe de futebol dentro de leite e entrei no campeonato. E nesse campeonato, quando terminou o campeonato, nós ficamos campeão, eu fui convidado pelo Davi Tunucci para trabalhar no Vasquinho, que naquele tempo não existia o Rio Branco ainda, né? Quer dizer, tinha o Rio Branco, mas estava parado. Aí eu comecei a trabalhar lá no Vasquinho, uma categoria dentro de leite, de juvenil. Aí, nessa época, o Vasco paralisou as suas atividades e transformou o nome para Americana. Aí eu continuei também no Americana, onde do Americana transformou-se o Rio Branco. E eu também continuei no Rio Branco e é onde eu estou até hoje. Tá certo, e ao longo de todos esses anos, ele descobriu muitos talentos. Tem alguns que você possa falar pra gente, que foi você que viu jogando lá no comecinho da carreira? Nossa senhora, tem um monte. Inclusive na nossa frente tem um ali, o Sandro Rocha, né? A gente acabou de falar com ele. Ele trabalhou comigo no Dente de Leite do Rio Branco e depois se transformou profissional, jogou no São Paulo, tá? Hoje já não joga mais futebol. E um número de hoje, se eu for falar aqui para você, mas vai até amanhã cedo falando o nome do jogador que passou lá comigo lá, né? É uma lista enorme, gente. Lista enorme. E sobre a ideia de fazer esse documentário, de repente registrar para todo sempre, né? Porque vai ficar para as próximas gerações esse documentário do Tigre. O que você achou disso, dessa iniciativa? Olha, isso aí foi muito bom, foi excelente porque resgata todas aquelas pessoas antigas que trabalharam, que começaram no Rio Branco, né? Eu conheço o Rio Branco, sou rio-branquense, desde quando o Rio Branco tinha, a equipe do Rio Branco era lá na Fernando de Camargo, né? Onde tinha o campo de futebol. Naquela época eu era moleque, né? Então a gente já assistia jogo do Rio Branco naquela época, né? E até hoje eu já estou com 76 anos, vou para 77 anos, e sempre acompanhando o Rio Branco, né? Então eu sou nascido em Americana, até hoje moro em Americana, então o Rio Branco está no meu sangue, né? É certo, muito obrigada. Nada. Tem tradição, tem história, enfim, no seu passado já demonstrou. Hoje é festa em Campos Mil, futuro alegre aos filhos será. Caráter e determinação, coragem, domínio, equitação. Onde estiver, lá estarei, torcendo com devoção. Aqui ao meu lado, um jogador que fez história no Rio Branco, Sandro Hiroshi. Sandro, um momento muito especial. É esse documentário que com certeza vai contar um pouco para as gerações que talvez não viram tantas glórias do Rio Branco. O quão grande é esse clube, né? Exatamente. É um prazer enorme poder ter participado de uma equipe tão tradicional do interior paulista, que revelou vários jogadores, que tem uma tradição enorme. E a gente vai relembrar isso aqui, né? Até ver coisas lá de trás e tentar, né, mostrar aí para essa garotada nova, para o pessoal da cidade, para todos os torcedores, que o Rio Branco já foi muito, muito grande e pode voltar a ser, que é o que a gente deseja, o que a gente sonha muito.
Sandro, o Rio Branco, a história do Rio Branco está muito envolvida com a sua história de vida pessoal, profissional. Eu quero saber de você se agora, nesse momento em que você com certeza vai recordar algumas histórias da sua vida, se tem alguma que volta com mais forte, alguma lembrança de alguma felicidade muito grande que você tenha tido aqui no Rio Branco. São várias alegrias assim que vêm na memória, principalmente os títulos, né? Eu falo assim, boca cheia que eu sou um vencedor dentro do Rio Branco porque eu consegui títulos tanto nas categorias de base, como no profissional, como campeonatos aí históricos para o clube, né? Desde a base, então, seleção brasileira pelo Rio Branco, então é só coisa boa, assim, a gente poder relembrar a minha base no Rio Branco, até a trajetória profissional, eu só tenho orgulho, só tenho imagens belíssimas e lindas do meu passado no Rio Branco. Por nada. Você chegou e nos conquistou, de alegria nos inundou. Rio Branco, força do interior, sua grandeza de se espalhar. Tem tradição, tem história, enfim, no seu passado já demonstrou. Hoje é festa em Campos Mil. O São Vicente ele tem procurado, de uns 3 anos para cá, utilizar os recursos disponíveis, né, da Lei Rouanet, do PROAC, bem como do PIE, do esporte, Lei Rouanet e PROAC, cultura, né, a parte de filmes, músicas, teatro, cinema, né, alguns escritores também que acabam produzindo e editando alguns livros. E ultimamente, né, nós participamos de alguns projetos desses e tem dado bem certo isso, porque nós aproveitamos os recursos disponíveis, né, não há um investimento direto por parte da empresa, mas há uma destinação, parte dos impostos, para esses recursos, que é um acordo com o governo, né? Então, com a utilização desses recursos, eu otimizo bastante a parte dos investimentos, né, o meu budget de marketing, e acaba favorecendo bem, tanto o nosso lado no sentido de economia de recursos, quanto também aqueles que estão conosco, nossos parceiros, porque eles precisam ter os apoiadores e o São Vicente está preparado para recepcioná-los e também para juntos realizar esses grandes projetos, né? Assim como o São Vicente tem feito parte da história da cidade de Americana, o Rio Branco, né, há muito mais tempo já faz parte, né, da paixão da cidade. Então, quando veio a proposta para a gente desse filme, desse documentário, né, nós ficamos bem empolgados, mesmo que o Rio Branco não esteja passando por uma fase tão fácil, né, nesses últimos anos, mas a gente acredita que os anos de glória, os anos, né, principalmente aquele período que ele subiu lá para Série A1, lá, que ele ficou lá o campeão, primeirão, jogando com o Corinthians, São Paulo, a gente percebe a vibração que existia. E como São Vicente faz parte da história de Americana e o Rio Branco também faz parte, esse casamento, né, essa união para a realização desse documentário, a gente ficou bem satisfeito. Quando a proposta chegou, todos ficaram bem empolgados e certamente a alegria foi bem contagiante. E vendo o filme, né, já assistindo o filme, eu não moro aqui, né, não morava aqui, aliás, estou morando aqui há uns 4, 5 anos, eu já entendia um pouquinho dessa paixão que o americanense tem pelo time. Mas assistindo o filme, esse documentário, a gente percebe como o negócio é profundo mesmo, né? Durante a exibição do filme, muitas pessoas se emocionaram, jovens também, inclusive eu também fiquei emocionado, porque é bonito de ver, né? Famílias inteiras, famílias estando ali juntos, indo para os estádios, acompanhando toda a evolução do time. Poxa, muito legal. Então, é uma família São Vicente junto com a família americanense na produção de um filme falando sobre o time da cidade, que é o Rio Branco. Hoje é festa em Campos Mil, futuro alegre aos filhos será, caráter e determinação, coragem, domínio e vibração, onde estiver, lá estarei, torcendo com devoção. Aqui ao meu lado o Júnior, que coordenou a produção desse documentário, ele que trabalha na Big Media. Júnior, eu sei que você é americanense, tem um carinho especial pelo Rio Branco, como todo americanense tem. Como foi para você essa experiência de ajudar a fazer esse documento histórico? Foi uma experiência bem diferente. Foi assim,
por eu ser americanense, né? Já torcer por Rio Branco, o time do coração, né? Então, assim, acaba sendo uma experiência assim, diferente, divertida e prazerosa para a gente fazer, né? E assim, aprendi muito com as Três Marias, né? Que elas vieram com toda a direção, com o Cláudio, que é o projeto, né? Cláudio Gioria. E nós entramos com a execução do projeto que foi pela Big Media, né? E foi assim, além de um aprendizado, foi muito prazeroso. Júnior, e a gente ficou sabendo que, na verdade, esse documentário era para durar apenas meia hora e, de repente, acabou ficando em 1h30. Por que foi necessário aumentar o tempo de duração do documentário? Nossa, é muita história, né? Nós captamos 30 horas de material bruto de depoimento e mais, acho que uns 50 horas de material em acervo. Então, a meia hora nós fomos tentando, não deu, ia passar para 1 hora, depois ficou com 1h30. E ainda tem extras ainda, dá para colocar muito mais coisas. Tá certo. E esse pessoal todo que se envolveu, foi uma equipe de quantas pessoas? Agora, eu acredito que uma equipe mais ou menos de umas 20, 25 pessoas. E, inclusive, eu queria agradecer todo o pessoal da Big Media, o pessoal parceiro, o Cláudio e as Três Marias também por dar essa oportunidade, confiar na gente, né? É isso aí. Rio Branco, força do interior, sua grandeza de se espalhar. Tem tradição, tem história, enfim, no seu passado já demonstrou. Hoje é festa em Campos Mil, futuro. Agora chegou a hora de conversar com o Cláudio Gioria, o grande responsável por tudo isso, porque tudo começou com a pesquisa dele, o Cláudio, que é consultor desse documentário maravilhoso que vai ser exibido hoje. Cláudio, a sua história com o Rio Branco é bastante antiga, né? Como começou? Começou mais ou menos há uns 15 anos, que um primo meu de São Paulo pediu para eu fazer uma pesquisa de um jogo que teve entre Rio Branco e Corinthians em 1925. E eu pesquisei, achei algumas informações que ele estava precisando desse jogo que ele não encontrava em São Paulo. E aí eu não parei mais. E aí uma coisa foi vindo na sequência da outra, até que a gente conseguiu fazer esse documentário, que é apenas uma parte do projeto, e a gente vai tentar outras coisas do Rio Branco também. Cláudio, como que funcionou todo esse processo de saber o que ia para o documentário, o que não ia? Porque, logicamente, 15 anos de pesquisa, você tinha muitas informações. Como que você acabou escolhendo o que realmente valeria a pena estar no documentário? Na verdade, eu estou muito acostumado a editar texto de jornal e é muito mais fácil do que editar vídeo. Assim, a diferença é enorme. A gente tinha pelo menos só de entrevista umas 30 horas. O projeto original do documentário era de meia hora. Aí, de tanto que eu fui chato e contando com muita gente que ajudou a gente conseguiu fazer 1h30, contando com a boa vontade das pessoas, porque o orçamento era para meia hora, virou 1h30. Falando um pouco da ajuda, acho que esse documentário só foi possível justamente porque teve muita gente envolvida nisso. Acho que de repente é o momento da gente citar o nome dessas pessoas também. Nossa, tem muita gente, desde das meninas das Três Marias, que fizeram toda a produção do documentário, os estúdios do Butch, eles fizeram tudo que a gente precisava, numa boa, sem problema nenhum. O São Vicente, que é o patrocinador, que a gente é muito agradecido a eles. Fundação João Zanaga, que é a idealizadora do documentário, através do Roberto Zanaga, que transformou tudo o que a gente tinha nessa possibilidade que a gente está tendo hoje. Você acredita que o seu sonho foi realizado a partir desse documentário, Cláudio? Não, tem mais. Ter a história do Rio Branco em vídeo já é uma grande vitória, mas a gente ainda vai conseguir fazer um livro para ficar tudo registrado e ninguém mais ter dúvida nenhuma sobre a história do clube. Obrigada. Obrigado. Conquistas e sofrimentos dentro da divisão especial. Depois de 41 jogos, o que parecia um sonho se tornou uma realidade. Por volta das 10 horas, o ônibus da equipe do Rio Branco começou a entrar na rua São Gabriel. Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras, faixas e tudo mais. Enfim, a realidade se transformou. O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão. Motos acompanhavam o ônibus. E aí começou a grande passeata na cidade, depois de 10 anos de luta dentro da chamada segunda divisão.
você ficou com vontade de assistir, fiquem ligados, pois a TV Todo Dia transmite com exclusividade o documentário nos dias 14, 17 e 19 de fevereiro, a partir das 20h30. E agora vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.